Hariom, namastê pessoal, tudo bem? Bom, tô sempre fazendo os vídeos aqui nesse cenário, né, no carro. Vou otimizando meu tempo e gravando assim mesmo. Nesse vídeo aqui hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre Ayurveda. Muitas vezes o Ayurveda é chamado de ciência irmã, né, do yoga. E ambos nasceram da mesma fonte, né, da tradição védica. Da Índia antiga, né, pessoal? Enquanto o yoga ele foca no gerenciamento da mente, o Ayurveda ele surge como a ciência da vida, né, que sustenta esse estilo de vida de yoga. O Ayurveda é o sistema, né, de medicina tradicional da Índia, para quem não sabe. A palavra Ayur significa vida e Veda a gente traduz como ciência, né? E ciência não necessariamente é algo contemporâneo. A palavra ciência significa conhecimento, né, pessoal? O Veda é um corpo de conhecimento sobre múltiplas coisas, né? Bem, é dito que o Ayurveda é eterno. Ele não foi simplesmente inventado, sabe? Mas ele é considerado uma corrente de conhecimento que existe desde a origem do universo. Segundo a tradição, essa sabedoria divina foi transmitida por Brahman, né, aos sábios, para ajudar a humanidade a viver em harmonia, né? Bom, mas antes da gente falar sobre a saúde, né, à luz aí do Ayurveda, né, desse sistema de saúde milenar, a gente precisa entender de que é feito o universo de acordo com essa ciência, tá? Na perspectiva do yoga, para a cultura védica, tudo que existe aqui é composto por 5 elementos, né? Os Panchamahabhutas, né? O primeiro desses elementos é o espaço, o éter, né? A gente chama de Akasha, onde tudo se manifesta e acontece, né? É a vacuidade, né? O segundo é o ar, né? Vayu, o princípio do movimento, né? O ar é móvel, o ar é rápido, ele é frio, o ar é seco e a gente pode dizer que o ar é sutil, né? É muito importante a gente conhecer esses elementos e os seus atributos, as suas características, sabe? Para que a gente possa realmente olhar para a natureza, vendo essas qualidades, né? Permeando tudo, certo? O terceiro é o fogo, a gente chama de Agni. E o fogo ele tem atributos de clareza, né? O fogo, a luz do fogo ilumina tudo, né? Ele é quente, ele gera calor, portanto, energia, né? O fogo tem o poder de transmutar as coisas, né? Ele é capaz de derreter o aço, o ouro, ele cozinha os nossos elementos, né? Enfim, é o princípio da transformação, né? O elemento da transformação. E em nós ele se apresenta na forma da digestão. Aí o quarto elemento é a água, Jala, né? E a água tem características de ser líquida, né? Emoliente. A água é fluida, ela limpa, ela purifica e nutre, né? Não haveria vida na Terra, conforme a gente conhece, né? Se não houvesse a água, né, gente? Ela é tipo o plasma de Gaia, né, do planeta Terra, né? Em quinto, por fim, né, a Terra, Prithvi, né? E a Terra, ela é o quê? A Terra a gente pode dizer que ela é firme, que ela é estável, que ela é densa, é pesada, né? Diferente do ar, que é leve, né? A Terra nos dá segurança, né? É nela que a gente constrói a nossa casa, onde plantamos e colhemos os nossos alimentos, né? Então, cada elemento desses 5, ele traz consigo essas características, esses atributos, né? E é a combinação desses elementos e as suas qualidades que dá origem ao que a gente chama no Ayurveda de doshas, tá? Os doshas, eles são as forças biológicas que governam o nosso corpo e mente. E esses doshas são formados pela combinação, pela união desses elementos, conforme eu acabei de dizer. O primeiro desses doshas chama-se Vata
e ele é formado pelos elementos éter, o espaço, né, e o ar. Tá? O vata em nós é responsável pela nossa respiração, pelo fluxo respiratório, pelo fluxo da circulação de todas as coisas, da própria mente, do próprio pensamento. E como eu falei, por natureza, ele é essencialmente seco, leve e frio, né? O segundo desses doshas é o Pitta. Ele é formado pelo fogo e um pouquinho de água. O Pitta é a energia da transformação, né? Responsável pela nossa digestão, conforme eu falei, portanto pelo nosso metabolismo e pela nossa inteligência visual, né? A sua natureza aí é quente e aguda, né? E o último desses doshas é o Kapha, tá? Ele é formado por água e terra, né? É a nossa estrutura e estabilidade, né? O Kapha, ele lubrifica as articulações e mantém o corpo firme e nutrido, né? Portanto, ele é pesado, estável e úmido, né? A palavra dosha, pessoal, ela vem da raiz dush, tá? Que significa desequilíbrio, impureza, tá? Portanto, dosha significa aquilo que gera desequilíbrio. Mas ele gera desequilíbrio em quê? De que forma, né? Conforme eu acabei de dizer aí, né, os doshas, eles são responsáveis pelas funções fisiológicas do organismo humano. Portanto, se você respira, digere e se move, é por causa desses doshas, né? Afinal de contas, tudo é constituído pelos 5 elementos. E como tudo por aqui está em constante movimento, influencia e é influenciado por fatores externos o tempo todo. A tendência é que esses doshas elementares, né, portanto, sofram variações em tempo integral. Tá? Quando essas variações são pequenas, os doshas voltam para o seu estado normal rapidamente. Não tem problema nenhum. Por exemplo, quando a gente pratica uma atividade física intensa, assim, né? O Vata Dosha, ele dá uma agravada. Mas depois que você assenta, descansa, ele volta ao seu estado normal rapidamente. O problema é quando um desses doshas desequilibra e permanece desequilibrado, porque aí ele desequilibra os tecidos do corpo. O tecido ósseo, o tecido nervoso, o tecido adiposo, enfim. O yoga ele fala de 7 principais tecidos, né? E o desequilíbrio nesses tecidos, né, levam às doenças, como a gente conhece, né? O capítulo 1 de um dos principais textos aí de Ayurveda, que chama Ashtanga Hridaya, ele é um livro de 1500 anos, mais ou menos, né? Ele diz que existem 5 doshas, 3 doshas do corpo e 2 doshas da mente. Os doshas do corpo são esses aí, né, que eu acabei de falar aí para vocês, Vata, Pitta e Kapha, mas ainda existem mais 2, são os doshas da mente, eles são chamados de Rajas e Tamas. Quando esses doshas estão equilibrados, eles dão sustentação ao seu organismo, mantendo a sua saúde. Por outro lado, quando eles não estão equilibrados, podem destruir a saúde, né? Por isso, o maior objetivo do Ayurveda, em termos assim práticos, né, é manter os doshas equilibrados para que você tenha saúde e longevidade. Entender aí esses elementos e como eles se manifestam na gente, quais desses doshas, né, estão mais presentes na nossa constituição básica e ao longo da vida, né, de acordo com as mudanças, né, porque, gente, tudo está num processo contínuo de mudança e transformação. As fases da vida se modificam, né, gente? A gente não vai ter 30 anos para sempre, né? As estações do ano, o tempo todo mudam, sei lá, as nossas demandas trabalhistas, né, o nosso estilo de vida. De acordo com tudo isso, esses doshas eles vão se movimentando junto com esse nosso modo de ser, de viver, as coisas que a gente faz, né? Tudo isso vai equilibrando ou desequilibrando esses doshas o tempo todo, a toda hora, né? Então, ter esse entendimento é como a gente receber um manual de instruções para a nossa própria natureza, né? Então,
ao conectar essa sabedoria com a sua prática de yoga, por exemplo, você honra a sua natureza e a tradição milenar que busca a harmonia total do ser, né? Daquilo que a gente é. Então, prepare-se aí, porque essa nossa jornada pelo universo do Ayurveda está só começando. Eu vou fazer alguns vídeos aqui incrementando um pouquinho mais esse assunto. Sinta-se à vontade aí para fazer perguntas. E bom, se você gostou desse vídeo e gostaria que eu realmente falasse um pouco mais sobre esse assunto, associado aí ao yoga, principalmente, né? Comenta aqui embaixo, por favor. E, gente, não custa nada. Deixa o seu like aí nesse vídeo, dá uma curtida para que ele possa chegar para mais pessoas e ganhe relevância aqui pelo YouTube, tá bom? Não deixe de se inscrever, ativar a notificação para que você possa ser avisado todas as vezes que eu postar um vídeo aqui. Muito obrigado pela companhia sempre. Namastê.